Olá, bem-vindo, bem-vinda a nosso primeiro episódio, nosso primeiro momento do Caindo a Ficha com a terapeuta Cíntia Bedin. Eu e ela estaremos todas as quartas-feiras, 19 horas e 19 minutos, para conversarmos sobre assuntos que vão te ajudar a compreender cada vez melhor aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, sabe? Eu tenho recebido cada vez mais mensagens de pessoas dizendo assim: nossa, Isa, estava ouvindo seu podcast, aí eu caí, nossa, quanta ficha caiu. Ou estava acompanhando uma entrevista e nossa, quanta ficha caiu. Você já viveu alguma situação como essa? Eu ou qualquer outra pessoa que você está ouvindo, conversando, não é, Daniel? E aí você fala: nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? Ou várias fichas caindo. Claro que não é todo mundo que entende isso, né? Por quê? Nem todo mundo viveu com um desse. Nem todo mundo teve a chance de colocar uma ficha em um aparelho como esse aqui, né? Alô? Então, como é que a gente fazia antes, né, do telefone, do WhatsApp? A gente colocava uma ficha aqui em cima, tem, digitava, alô? Então, a gente vai começar hoje, tá? O Caindo a Ficha, com a terapeuta Cíntia Bedin, que é uma terapeuta integrativa que eu tenho muita admiração e respeito e que me ajuda a assimilar muitos conteúdos que você vê nas minhas páginas, nos meus conteúdos. Então, por que não? Não é, Daniele? Termos um momento só nosso toda quarta-feira? É o que a gente vai fazer agora. Então, para quem já usou um desse aqui, é um momento nostalgia. Para quem nunca usou um orelhão para fazer uma ligação, sempre tem o início. Então, vamos lá, deixa eu chamar aqui. Alô, Cíntia. Vamos dividir tela comigo. Nosso primeiro momento do Caindo a Ficha juntos. Cadê você? Esse telefone é um clássico, não é? Quem que tá aqui que já utilizou um desse? Me conta. Alô, Cíntia? Oi, Bela. Alô, eu não tenho um grande como o seu. Serve um pequenininho? Olha que gracinha, gente. Não é fofo? Eu vou tentar, peraí. Alô, Bela. Quanto tempo, saudade, né? Do tempo que as fichas caíam com mais facilidade. Alô, quero continuar aqui só, sabe? A Ai, Beth está maravilhoso. dizendo, várias pessoas aqui que estão digitando, né, que já usaram um desse. Então, olha, para quem está chegando agora, nós vamos começar nesta quarta-feira, dia 19 de julho, que é o Dia Nacional da Caridade. Eu e a Cíntia temos um propósito aqui de toda quarta-feira, às 19 horas e 19 minutos, estarmos com você que está querendo executar aquilo que você já sabe que precisa fazer. Colocar em prática aquilo que você já sabe que vai te fazer bem. Então a gente vai te ajudar a assimilar outras fichas que podem cair ao longo dessa noite. Cíntia, bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite, por entrar comigo nessa jornada. Eu que agradeço, Bela. É sempre um prazer enorme caminhar ao lado de pessoas que promovem a Rede do Bem e que querem estender para mais e mais pessoas. Então, essa intenção é plenamente caritativa, já entra no nosso tema hoje, não é mesmo? Sim, eu até quero perguntar para quem está nos acompanhando se vocês sabem o que é caridade. Temos a tendência de pensar que caridade é quando eu dou aquilo que está sobrando, ou quando eu forneço, eu divido aquilo que não vai me fazer falta. E caridade não é isso, né, Cíntia? Conta para nós. Então, é verdade, a caridade no Brasil ela é muito popular, né, Bela? Muito popular. Porém, a caridade, ela ficou estigmatizada. Então, ela ficou passeando em alguns grupos e eu diria que ela é algo que mora dentro de cada ser humano. Então, vamos ampliar um pouquinho essa compreensão. A caridade, ela vem, né? A origem da palavra é caritas. Então, o termo, ele está muito associado à estima profunda, afeto e também amor incondicional. Amor incondicional
a gente encontra na natureza, né? A natureza, ela dá a nós o melhor que ela tem e não nos cobra nada de volta, né? E eu diria que o termo caridade também vem do grego, que é charis. Então, essa palavra, ela está associada a graça ou a caro. E aí não é caro de valor, é caro de aquilo que é importante para você, aquilo que é precioso para você. Então, pensando assim, o que é precioso para cada um de vocês que está aqui? O que é precioso para mim? O que é precioso para Bela? O que é precioso e valiosíssimo para você, Bela? Tempo. Tempo. O meu Nosso tempo. O meu tempo e quando eu percebo que alguém está de fato presente comigo. Então, o tempo. Perfeito. Então, quando você usa o seu tempo, você usa ele com consciência e para direcionar situações que você entende que vão ser produtivas, né? Claro, sem esquecer do tempo para si mesma, sua caridade usando o tempo para si mesma. A caridade começa na gente. Então, para mim, o que é importante, o que é valioso? Conhecimento. E aí eu te conto que como é que funciona mais ou menos isso dentro do ser humano? Nós somos uma espécie diferente dos outros animais, né? Nós somos lá o grupo dos primatas e nós temos, diferente dos outros animais, não temos pelos, não temos garras, não temos presas. E como que a gente sabe qual que é a nossa essência, já que nós somos os únicos animais conscientes? Sim. A nossa essência, se a gente for olhar lá para trás, qual que é a chance que um de nós teria contra um hipopótamo, um jacaré, uma jiboia? Nenhuma, né? Então, sem armas, tá, gente? Só o humaninho lá, pensando nisso. Então, como que a gente fazia antigamente para combater, né, os outros animais? Ter espaço. Nós nos uníamos. E esse grupo, unido, juntos, nós éramos fortes. E juntos nós conquistávamos as coisas. Eu estou falando de Era das Cavernas, né? Então, sem pensar no movimento de consciência que a gente tem hoje, o que ficou registrado no nosso código genético? Se proteger, se ajudar, cooperar. Tá. E nós vemos isso na natureza de várias formas, né? Então, nós temos uma condição de auxiliar. Então, quando a Bela compartilha o tempo dela com vocês aqui, eu compartilho o dela, o tempo e o conhecimento, no meu caso mesmo, o tempo e o conhecimento. Eu amo estudar. Para mim é um prazer ouvir aquela aula, né, o professor explicando, e você se deliciando com aquele conhecimento e pensando, meu Deus, como eu não tinha ouvido dessa forma, conhecia isso, mas não dessa maneira, ou então um conhecimento novo que te chega. E aí, o que você faz com uma coisa nova? Você corre compartilhar, Sim. não é? Hoje a gente compartilha ali via WhatsApp, via, né, Instagram, mas a nossa essência é essa, é contar para o outro aquilo que transborda na gente. Então, diga. É por isso que quando nós estamos nesse movimento de doação, de compartilhar aquilo que eu já sei que me faz bem e tal, quando alguém é muito egoísta ou quando alguém tem traços de psicopatia, ó, Michele passando aqui, isso nos fere tanto. Né? Quando eu estou falando de psicopatas, eu estou falando de pessoas que não têm nenhum pelo, nenhum milímetro de empatia. Para quem está chegando agora, está perguntando, né, qual é a pauta de hoje, eu estou estreando com a Cíntia Bedin, que está aqui na tela, terapeuta integrativa, as lives de toda quarta-feira, caindo a ficha. Tá? Para quem já usou um orelhão, já usou ficha para se comunicar, a gente está utilizando essa linguagem porque, dependendo da sua disponibilidade para acessar o que nós estamos falando, e começando no Dia Nacional da Caridade, você pode entender que várias fichas vão caindo conforme a Cíntia vai falando e a participação de vocês. Cíntia, eu vou deixar aqui os comentários na frente, porque podem entrar perguntas ou comentários que vão nos ajudar a explicar o que a turma quer ouvir. Tá? Então, para quem está chegando agora, a gente está estreando o Caindo a Ficha com a terapeuta Cíntia Bedin, toda quarta-feira, 19 horas e 19 minutos. Nós sempre traremos um tema que vai te ajudar a viver melhor. Hoje, caridade.
por ser o Dia Nacional da Caridade. E aí, como nós já falamos, caridade não é quando a gente faz algo que está sobrando, o que é fácil para nós. Aqui no Brasil, nós temos essa impressão que, estou fazendo caridade. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa para alguém que, nossa, não tem nada. Não é isso, né, Cíntia? Na verdade, assim, hoje a gente tem movimentos, né, de doação de alimentos, roupas, isso é maravilhoso, porque, sim, tem pessoas precisando, mas a caridade, ela está longe de ser só material, né? A caridade é quando eu entrego algo, como nós dissemos agora há pouco, que é importante, que é valoroso para nós. Então, quando eu compartilho a minha paciência, quando eu compartilho uma escuta amorosa, quando eu faço esse movimento para fora, eu também estou aprendendo a fazer comigo. Quando eu percebo que eu olho para alguém que antes eu julgaria, e agora eu olho e reconheço, tenho empatia e gentileza, e não julgo dentro de mim, eu aprendo a não me julgar. E esse lugar é um lugar maravilhoso, porque o nosso cérebro responde a isso de uma maneira muito positiva. Vou dar um exemplo. Vocês já conhecem, todo mundo conhece alguém depressivo, mas alguém conhece uma pessoa depressiva que faz uso de medicamento e sarou com os medicamentos? Conseguiu se curar com os medicamentos? Difícil, né? Os medicamentos nos auxiliam e que bom, né? A medicina está cada vez mais avançada, mas remédio, como diria o nome, remedia, não cura, não é mesmo? Então, o que é curador dentro de nós? Olha só que legal. A gente tem um neurocientista brasileiro que ele ingressou até na área da pesquisa muito cedo, ele tem uma das cadeiras lá em neurociência, na Academia de Neurociência, o nome dele é Jorge Moll. E ele fez uma pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. Ele pesquisou a caridade, como que funciona a caridade no cérebro, porque sempre que os neurocientistas pesquisam o cérebro para entender o funcionamento de uma doença ou alguma coisa degenerativa, nunca exatamente para uma pesquisa mais positiva. E dessa vez ele pesquisou a caridade. Então ele começou a buscar essa compreensão, ele sendo brasileiro e no Brasil, né, a caridade em alta, ele foi entender isso. Ele começa colocando alguns convidados num scanner para mapear o cérebro. Então, primeiro experimento, o que ele faz? Ele coloca a pessoa ali e começa a mapear como que vai funcionar quando ele entrega para essa pessoa R$100. Então, a resposta do cérebro foi bem positiva. Todo mundo sentiu prazer quando ganhou R$100. E aí, prazer, mas é o mesmo prazer, Bela, de comer um bolo de chocolate, de você chegar um dia cansado e tomar um banho quentinho. Então, prazeres comuns, né? Então, foi um prazer. O segundo movimento que ele fez, e ele pesquisou também filantropia, né? E ele descobriu que é muito prazeroso fazer movimentos filantrópicos, mas a filantropia, ela é uma via de mão dupla, né? Então, e é ótimo também, a pessoa se sente ótima, mas ainda não é caridade. Por quê? Porque ela está doando algo, né? Então, eu pego parte de uma renda de uma empresa, dou, e aí eu recebo isso num abatimento de imposto de renda, né? Então, movimentos filantrópicos também ativam a área do prazer. Muito bem, ele descobriu tudo isso. Mas existe um retorno, né? Existe um retorno. Então, a área ainda é o prazer comum, assim como o prazer de comer um bolo de chocolate. Entendi. Muito bom. Aí, depois ele fez uma pesquisa dando R$100 novamente e pedindo, agora você vai pegar R$100 e vai entregar numa instituição de caridade. Pode ser crianças, idosos ou os deficientes. E aí a pessoa ia, escolhia e entregava o mesmo local ativo do prazer. Aí aconteceu uma coisa bem interessante, que ele falou, agora vocês vão pegar R$100 do bolso de vocês, vão escolher uma instituição e vão doar. E nesse momento, todos os cérebros sofreram. E aí ele pensou, meu Deus, então caridade faz as pessoas sofrer? E aí ele mudou a experiência, colocando as instituições para contarem quem são, o que faziam. E aí as instituições fizeram filmes promocionais. E esses voluntários assistindo os filmes promocionais, o cérebro começou a ser mapeado. E aconteceu uma coisa muito surpreendente,
Porque quando a pessoa escolhia onde ia o dinheiro dela, ela tomava aquela decisão, geralmente é o lobo frontal que toma as decisões. Mas não foi esse lugar que acendeu. E aqui os gânglios basais, eles são responsáveis pelos hábitos automáticos e os maus hábitos e todas as automações, né? Que economiza energia na nossa vida, né? Já pensou toda vez que for estacionar o carro, você ter que lembrar tudo como você faz? Então a gente economiza dessa forma, e tudo bem, o hábito não é ruim, ele vem para nos ajudar. Então, quando a pessoa escolhia para quem eu vou, quem merece os meus R$ 100, acontecia algo mágico no cérebro. O cérebro todo silenciava de uma forma que acendia uma única área que eles nem sabiam exatamente para que funcionava aquela área. Eles sabiam que era uma área que unia algumas coisas, mas o cérebro ali, ele entrava num curto-circuito e essa área que acendia era uma área do lobo pré-frontal. E ali eles entenderam que aquela emoção é uma emoção que toma conta de tudo e desenvolve amor. E o nome da emoção é compaixão. Então, quando ele acessava essa emoção, era quando ele fazia a escolha, mas ele não escolhia aleatoriamente, ele tinha um motivo interno. Então, escolhi os idosos porque me lembrou meu pai, escolhi as crianças porque eu tenho uma conexão. Então, quando a gente traz um amor por algo, por alguém, eu posso provar, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. Tá. Quando a gente traz esse amor por algo, por alguém e desenvolve a compaixão está além da empatia. Porque empatia, eu consigo me colocar no lugar do outro, mas eu posso só me colocar no lugar do outro, sem fazer muito esforço ali para tentar oferecer. Você precisa de alguma coisa? Às vezes a gente só tem empatia e não faz nenhum movimento. A caridade seria esse amor em movimento. Então, é uma ação da minha vontade em benefício de algo maior. Tá? Repete, Então, por favor. a ação da caridade é o amor em movimento. Então, é quando eu ativo a vontade, eu coloco o amor a serviço de algo maior. Mas é por ativação. Eu dou o comando, eu saio do automático. Entendi. E eu só dou o comando quando algo me toca. Então, assim, claro que se a gente falar, todos nós vamos nos comover com a mesma coisa? Não, graças a Deus, porque senão uns recebem ajuda e outros não. Sim. Não é mesmo? Sim. E aí, quando a gente percebe que esse algo nos toca, a gente consegue fazer uma conexão que ela não é uma conexão forçada, ela é uma conexão que você entrega aquilo que você tem, assim como é o termo caridade, né? É o amor incondicional em movimento. Porque você não pensa, você não julga, você não escolhe. Você vai lá e entrega o que você recebeu e que você está transbordando. Por isso que buscar consciência é maravilhoso, é uma dádiva. Porque a gente vai compreendendo que aqui nós somos um só. É uma grande mente coletiva e que a evolução acontece em espécie. A gente não evolui sozinho. Sim. Então, quando a gente olha para o mesmo lugar e a gente tenta se ajudar, porque conforme a evolução da sociedade, a gente aprendeu o senso da competitividade. E o senso da competitividade foi tão bem reforçado, né, de diversas maneiras, que as pessoas começaram a adoecer. Porque a conclusão do Dr. Jorge Moll foi que nós temos como natureza humana, e isso é tema de discussão filosófica e psicológica até hoje, nós temos como base da natureza humana sermos cooperativos. Isso está no nosso código genético. E quando nós não somos cooperativos e não exercemos essa função, ficando só no automático, nós adoecemos física, mental e emocionalmente. É um médico, neurocientista, ateu falando. Excelente. Cíntia, olha só. A ação da caridade é o amor em movimento. O que eu entendi até aqui é que caridade é quando eu não julgo e eu estou fazendo uma doação daquilo que é caro para mim, não é que está sobrando, não, mas eu estou escolhendo dividir um pouquinho, de doar um pouquinho daquilo que é super caro para mim, mas eu estou doando. Não é que está sobrando, não. Eu estou doando
aquilo que é caro para mim, como nós estamos aqui essa noite, né? Porque eu e a Cintia não temos o que fazer, que estamos aqui, pelo contrário, temos muito. E justamente por querermos continuarmos fazendo muito para muitos, estamos então doando uma hora do nosso tempo. Nesta primeira quarta-feira, então, a gente estreia no dia 19 de julho, no Dia Nacional da Caridade. Nós não tínhamos pensado nisso, nós tínhamos pensado que começaremos numa quarta-feira. E quando nós cruzamos a agenda e vimos que daria certo fazer hoje, a Cíntia, como boa estudiosa, que vocês já perceberam, deu um Google e viu que dia 19 de julho é o Dia Nacional da Caridade. Pronto. E esse estado de presença que nos leva a essas conexões maravilhosas é o que me deixa muito motivado hoje em dia. Então, quanto mais presença, mais conexões você vai fazendo e a caridade fica mais fácil dessa maneira, na minha opinião. E aí, Cíntia, eu vou trazer aqui 2 comentários. A Jaqueline diz assim: sou compositora, então também faço caridade com música. Certo? Certo. Gente, é tão maravilhoso. Vocês já viram aqueles projetos que as pessoas vão aos hospitais e cantam para os doentes? Aquilo é maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí tem uma pergunta aqui, tô tentando achar, poxa vida, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, mas a pergunta era se a caridade, ela já vem conosco, né, já vem de fábrica, esse senso de caridade, ou se é possível praticar e com isso desenvolver ao longo da vida. Sim, na verdade, nós vamos perdendo parte disso ao longo da vida porque a gente aprende a ser competitivo, né? Nossa sociedade, ela nos ensina. Graças a Deus, a gente está tendo um movimento hoje de retorno para a consciência. Tem algumas escolas que já olham os projetos socioemocional, né? Então, a gente está num caminho de retorno, né? Porque a gente sempre desequilibra para um lado e para o outro em busca do equilíbrio. Então, nós somos seres dependentes e vinculados. Por exemplo, um bebê, quanto tempo ele demora? Um bebê humano, quanto tempo ele demora para sentar? Uns 6 meses? Por aí, não? Para mais. E para andar? Até 1 ano? Para mais. E para ser, né, para ser independente, maduro? Um tempão. O cérebro, ele tem uma condição de maturação biológica aos 25 anos. Né? Então, se a gente comparar a nossa independência, pode ser uma independência física para começar, das outras espécies, né? É um absurdo o tempo que a gente demora. Por quê? Porque nós somos seres que precisamos de nutrição afetiva. Então, quanto mais tempo eu consigo nutrir, né? A mãe fica lá dando amor, carinho e, enfim, cuidando. Não julguemos as mães, elas fazem o que conseguem. Né? Então, nós somos seres dependentes. E, portanto, nós precisamos um do outro. Nossa sociedade é cooperativa do momento que você nasce ao momento do caixão. Cíntia, tá caindo uma ficha aqui para mim. Eu queria saber se quem está nos acompanhando também está caindo essa ficha aí, né, sobre nutrição afetiva. Cíntia, se eu não tive afeto na minha fase de maturação cerebral, né, se eu fui uma criança, se eu fui um adolescente que conviveu com situações muito disfuncionais, eu consigo desenvolver a caridade mesmo assim? Consegue. Consegue. Eu vou te falar que essa dor, né, eu tenho contato com adolescentes de abrigos, né, que foram retirados das famílias por motivos de violência, etc. E geralmente são crianças que acabam não indo para uma nova família, né, ficam lá até 18 anos, bom, enfim. E essas crianças, quando elas se rendem a uma recuperação dessa dor, quando elas entendem que aquilo que elas não conquistaram ou não conseguiram receber em casa, elas estão recebendo de outra forma, e algumas me confessam que de forma muito melhor, né, pelos voluntários, pelo acolhimento da casa que elas passam,
por outras pessoas que oferecem coisas que elas jamais teriam condição de receber. Tá. Então, eles começam a aceitar a vida que eles receberam do pai e da mãe, apenas isso. Tá. Então, eu faço um movimento ali com eles de conscientizar de que, se eles entenderem o movimento que levou eles até esse lugar, e que não foi culpa deles, né, mas foi o que aconteceu, eles podem usar essa dor como mola propulsora para buscar o amor. E eu te digo que quem reconhece isso, principalmente as pessoas que eu trabalho abandono em consultório, que se sentiram abandonadas pelos pais, ou enfim, são as pessoas mais amorosas que eu conheço. Quando elas entendem e tomam consciência, elas distribuem amor pelo mundo, por onde passam. Porque elas querem levar algo diferente do que receber. Perfeito. Ô, Cíntia, a Casa da Árvore Terapia está perguntando se é treino. É treino, também é treino. Por quê? Porque olha só que interessante, a gente tem mania de deixar tudo no automático, né? E uma parte lá do nosso cérebro, os gânglios basais, eles se modelam para que a gente economize energia. Então, por exemplo, se você tem o hábito de roer unhas e, de repente, você fala, não, eu tenho uma festa, um casamento, e eu não posso roer as unhas, vai ser feio. Então, eu vou parar por conta própria. E, de repente, você está lá, distraído, assistindo um filme, e, de repente, não posso fazer isso. Né? Ou então, de repente, estou caminhando na rua e pensando e distraído e vou lá e coloco o dedo na boca de novo. Opa, não posso fazer isso. Tá. Então, o que acontece? Esse hábito fica levando a gente de novo para o mesmo lugar, né? Só que olha só, quando você treina a caridade e você ativa aquele lugarzinho lá do lobo pré-frontal, da compaixão, o seu cérebro registra a compaixão como uma ação primária. O que é isso? É uma ação que vem à frente de todas as outras, de qualquer vício. Já viu gente que consegue mudar a vida de uma forma radical? Posso falar o nome de um programa aqui? Claro! A gente pode tudo, né? A gente pode tudo. Tem um programa no Discovery Home Health que é o Quilos Mortais. Não sei se vocês já viram. Que é aquelas pessoas que têm 350, 400 quilos e que elas entram num tratamento de um médico especialista em emagrecimento, Dr. Nau, e ele ajuda essas pessoas a emagrecer. Só que uma pessoa chegar a este tamanho, quanto desamor por si mesma, né? Vários traumas, etc, etc. Muito bem. Eu acompanhando o programa, tem muitas pessoas que conseguem virar a chave e ficar firmes no programa e 3 anos depois serem pessoas normais e ganharem a vida de novo. E geralmente são pessoas que decidem por alguma coisa muito importante, como o meu filho precisa de mim, eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos, né? Ou, diga. Mas, desculpa te interromper, eu tô vendo aqui que tem várias pessoas, né, dizendo que assistem, eu não conhecia. Pegando esse gancho, peraí que tem 2 gatos aqui querendo aparecer, né? Vai, gente, dá boa noite aqui para todo mundo, ó. Não repara a bagunça. Lindo. Kelly e Martin. Aqui assim, não repara a bagunça, é a frase, né? Ô, Cíntia, uma pessoa que começa a aceitar o sobrepeso, independentemente das questões genéticas, das dificuldades, vejam, quando alguém está num caminho de sobrepeso, aí passou dos 100 quilos, passou dos 150, passou dos 200. É falta de caridade consigo? Eu queria que você falasse um pouquinho, nós vamos até 8h19, mas sobre essa caridade conosco. Porque quando você me fala sobre esse programa, já me vem assim, nossa, mas uma pessoa que chega a um ponto como esse, ela pode estar se negligenciando bastante. É isso? Muito. Mas, sim, é uma autonegligência, mas também, são pessoas que, de alguma forma, lá na infância, sofreram traumas, geralmente relacionados a abuso. Tá. E, só um parênteses, na leitura emocional, a gordura, ela representa a proteção. Então, geralmente,
as crianças que sofrem algum tipo de abuso, elas recorrem à comida ali como um acolhimento, ela se sente confortável, ela começa a criar uma conexão com a comida que ela fica acima de qualquer outra conexão, porque geralmente são crianças que não contam o que está acontecendo, elas têm que lidar com aquilo sozinhas. Então, essa relação com a comida, ela vai ficando tão forte que a pessoa não tem nada que traga ela de volta. Então, ela chega nesse lugar. Geralmente são pessoas abusadas, tá? Agora, sim, a gente não precisa chegar tanto, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo que foi muito engraçado, porque ela dizia para mim uma coisa assim, eu falava, você tá tomando água? Eu tava fazendo um tratamento com ela aqui, sempre tinha alguma coisinha nos rins, e ela dizia, olha, eu adoro água, mas eu não tomo água durante o dia para não ter que levantar 1000 vezes e fazer xixi. E eu falava, sério? Então você precisa rever o seu conceito, porque você se negligenciar a ponto de não dar água para o seu corpo, né, realmente é muito preocupante. Então, assim, onde que está a caridade com a gente? Né? Onde que começa? Justamente quando eu começo a perceber que se eu não reconheço as minhas necessidades, como eu vou reconhecer a do outro? Então, começa conosco. Começa assim, mas isso eu faço desde sempre, ou isso eu sou assim mesmo. Não, não, não. Nós estamos assim por alguma programação, por alguma necessidade. Mas se aquilo te machuca, te agride, te fere, você precisa continuar fazendo daquela forma? Então, a consciência, ela traz para a gente a condição de revisitar as nossas escolhas e de poder refazer a conexão conosco. Quando ela voltou a tomar água, foi muito interessante, porque ela viajou e tudo mais, e quando voltou, a pele dela estava diferente. Eu falei, o que você fez aí? Tomei água. E ela falou, tomei água. Ela estava desidratada, parecendo uma uva passa. Gente, pelo amor. Vem cá, Si, chega mais aqui. Vamos lá. Você falou sobre as pessoas com muito sobrepeso, que quando chega na origem tem a ver com abusos. Então, aquela gordura é proteção. Isso eu entendi. Aí agora você falou assim, aí ok. Se eu não reconheço a minha necessidade, como é que eu vou reconhecer a do outro? Agora eu vou trazer mais um foguinho aqui nessa noite. Vamos lá, senhoras e senhores. Vocês conhecem pessoas que se negligenciam porque dizem que precisam fazer tudo para todos, né? Então, quando você me fala, eu preciso, se eu não reconheço em mim as necessidades, como é que eu vou contribuir para outras pessoas? Mas tem muita gente que faz isso, que se negligencia para cuidar de outras pessoas. E nessa minha jornada junto contigo, eu percebi que muitos de nós acabamos fazendo isso para ter reconhecimento. E uma das coisas que eu gosto de falar muito nas palestras é que a gente precisa refazer novos contratos de tempo. Porque se eu não me incluir na própria agenda, não adianta eu querer transformar o mundo. Se eu não tenho humildade para me incluir. Eu vi aqui algumas pessoas dizendo que estão passando pelo burnout, ou pela depressão, ou qualquer outro problema de saúde. Veja, será que você está se negligenciando para querer atender alguém? Faz sentido, Cíntia? É reconhecimento que eu busco, e aí como é que eu vou praticar caridade se eu não estou sendo caridoso comigo? Então, aí é a hora de sentar, colocar tudo na mesa, tudo mesmo, tudo que você fez, tudo que você tem, tudo que você buscou, seus potenciais, suas capacidades, e conversar consigo mesma ou consigo mesmo para entender a necessidade daquela experiência. Porque se é reconhecimento, e se eu estou cobrando isso do meio, significa que eu não estou me reconhecendo. Então, o que está faltando? Né? A gente tem uma movimentação interna, na verdade, de olhar só para o que falta. A gente não olha para o que a gente tem. Então, a gente tem que começar a voltar
e olhar o que a gente tem e o que é caro para você, né? Porque muitas vezes a gente cobra do outro o que você não se dá. Não é assim? Repete, por favor. Muitas vezes a gente cobra do outro o que você não se dá. E se você não é capaz de se dar, como você vai esperar que o outro te dê? E muitas vezes quando você nem comunica a necessidade. Que tem gente que espera receber algo e não fala o que é. Como assim? Muitas vezes, vou dar um exemplo, uma relação a dois, né? Eu escuto as pessoas me dizerem assim em consultório, mas sabe, poxa, a pessoa não percebe que eu tô aqui, preciso de ajuda, Ah, né? Olha aqui a casa e a criança e não sei o que e tudo mais. E aí eu digo, mas você pediu ajuda? Mas se eu pedir, vai fazer de qualquer jeito. Opa! Então, você está escolhendo não pedir ajuda porque você julga a forma do outro e prefere fazer sozinha para depois reclamar que está sobrecarregada. Então, vamos lá. peraí. Alô? Alô, mundo? Mais uma ficha caindo aqui, né? Aqui no Caindo a Ficha, primeiro episódio nesta quarta-feira. A Renata tá falando aqui, eu grito logo que estou precisando. Idem. Depois que eu aprendi a pedir diferente para aqueles que eu já pedi, ou reduzir a régua da perfeição, né, Cíntia? Tipo, como assim? A pessoa vai fazer o que ela é capaz de fazer. Sim, porque a pessoa que sai fazendo tudo, né? Eu conheço esse lugar, nós mulheres fortes conhecemos esse lugar. A pessoa que sai fazendo tudo, recolhendo tudo e tudo mais, ela tem uma pressa, ela tem uma urgência, ela entende que ela já domina como fazer aquilo, e aí o que acontece? Ela começa a invalidar a forma do outro fazer. E é esse. Tem mais uma ficha aqui, e aí? Tá só no barulhinho das fichas caindo, né? Então, quando a gente invalida, a gente não pode reclamar, não é mesmo? Porque não é porque o outro faz um outro caminho que não vai dar no resultado esperado. Cada um tem uma forma, né? Porque se eu quiser que o outro faça como eu, ele não vai fazer, ele não sou eu. Então, ou eu aprendo a aceitar que o outro tem a forma dele e eu posso contar com aquela forma e que da forma dele ele pode ser cooperativo comigo e olha aí, eu posso usar essa caridade a meu favor, porque quando eu acolho, me reconheço na necessidade, na minha necessidade e comunico essa necessidade, eu estou sendo caridosa comigo, estou convidando o outro para a minha necessidade, estou tirando aquela sobrecarga da minha cabeça. E ali eu percebo o movimento da cooperação dentro da minha família, comigo, com os meus filhos, com o meu marido, com os familiares, e depois eu estendo isso para o mundo. Porque se eu aprendo a fazer isso na minha casa, eu vou levar isso para fora. Eu não vou ficar esperando do meu chefe que me deu o olhar que meu pai não me deu. Não, porque se eu entendo o meu potencial e eu estou num lugar que eu estou me sentindo, posso usar essa palavra? Assediada, abusada, maltratada, para que eu vou me manter no lugar desse? Eu pego a minha malinha com tudo que é meu e faço um novo caminho, né? Então, a Michelle está concordando comigo. Michelle tá muito forte. Ô, Cíntia, aí eu gostaria que você repetisse assim um pouquinho isso que você acabou de falar. Como é que eu vou me manter em um local que eu já sei que eu estou sendo assediada ou abusada? Aí eu já sei o que vem no outro, né? Mas e os boletos? Aí eu tenho que dizer, então, não tem boleto mais importante do que a sua vida. E o seu, eu digo, amor próprio, é autorrespeito, nem sei o que a gente pode usar aqui. Como é que você gostaria de trazer esse contexto, né? Não dá mais para continuar em situações que você já sabe que não estão te levando para um lugar bom.
Exato. Então, quando eu reconheço que esse lugar não está contribuindo com a minha evolução, muito menos com a evolução ali do grupo, o que, que eu vou fazer, né? Ah, mas tem os boletos e tudo mais. Gente, a primeira coisa é voltar a olhar o seu potencial. O que, que te levou para esse lugar? O que, que você estava buscando? Porque se você insistir no reconhecimento que você não teve, nananana, desculpa, isso é vitimismo. E aí você vai sustentar uma situação porque você ainda tem a esperança de ser vista, reconhecida e tudo mais. Volta. Vitimismo? Volta a questão do vitimismo, super importante. Volta só um pouquinho, por favor, a questão do vitimismo. Sim. Se você ficar parada, você reconhece tudo isso. Ah, é um lugar que eu passo por assédio, é um lugar que me pressiona, é um lugar que não me respeita, mas eu ainda estou lá tentando provar que aquela pessoa precisa ver o meu valor. Eu vou ficar até o outro me enxergar. E aí você entra no vitimismo, que daí você vai sair reclamando para as pessoas, vai dizer que está passando isso e aquilo, está doente, o outro não me vê, por que o outro não me enxerga, e eu sou boa, eu tenho capacidade, isso e aquilo. Então, assim, o vitimismo, né, quem escolhe a cadeira da vítima não prospera. Não prospera. Você vai ficar lá esperando eternamente algo que o outro não tem para dar. Então, por que que você não se dá essa atenção de falar, não, peraí, tudo bem, eu não consigo mudar do dia para a noite aqui, mas eu vou começar a distribuir meus currículos, eu vou começar a levantar minha antena e olhar em torno, eu vou começar a contar para os meus amigos que eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E aí você está acionando a caridade no outro. Entende que a caridade, a gente consegue fazer uma teia enorme, a gente consegue fazer uma rede. Caiu uma ficha aqui, caiu uma ficha aí. Ô, Cíntia, a Priscila Pires Bernardo está aqui com uma questão muito importante para a gente responder antes de acabar. Quando eu falo que não estou aguentando mais, ninguém me ouve. O que eu devo fazer? Então, mas não estou aguentando mais desde quanto tempo, né? Porque assim, tem várias coisas que envolvem esse não estou aguentando mais. Então, vamos supor que assim, dentro de uma situação que ela vem se desgastando e chegou num ponto que você reconhece, não estou aguentando mais, você precisa se responsabilizar pela sua mudança. Porque só comunicar, né? Só comunicar o outro, olha, não aguento mais. E aí o outro vai te devolver assim, legal, o que você quer fazer com isso? Não, eu não posso fazer nada, eu só não aguento mais. Então esse lugar também não é um lugar muito esperado. Então, ela está colocando aqui uns 2 anos. Olha só, 2 anos aguentando alguma coisa que vem só piorando. Então, eu diria, Priscila, que não chegou no limite. Porque 2 anos aguentando algo que você diz não aguentar mais, não chegou no limite. Não espere adoecer, não espere ter um problema maior, não espere ter um infarto, pelo amor de Deus. Então, se você realmente não aguenta mais, busque ajuda, mas busque ajuda não para desabafar com alguém da família, busque ajuda terapêutica, para você entender por que você está ainda sustentando essa situação. Algum motivo deve ter. E aí, Priscila, eu tenho que fazer aqui uma declaração pública que a doutora terapeuta Cíntia Bedin me ajudou muito a reconhecer que quando eu estava me colocando no papel de vítima para ter reconhecimento, eu estava buscando reconhecimento de pai e mãe no lugar errado. E isso foi bem transformador na minha vida. E quando eu falo sobre isso, dói, porque eu sei que muitos estão buscando reconhecimento de pai e mãe ou de alguém no trabalho. Quando você fala que, para mim, nós precisamos nos responsabilizar pela mudança, é pegar frases, né, como, às vezes, nós vimos, mas é difícil mudar, ou eu não posso mudar. Aí nenhuma mudança vai acontecer, certo? Nenhuma mudança vai acontecer. A Olivia Oliveira está perguntando o quê? Como largar o emprego que nos sustenta financeiramente? Então, mas só tem esse?
né? Vamos pensar assim, se eu levantar minha antena agora e começar a ver as possibilidades, porque, gente, olha lá, a gente tem o hábito, é um hábito de olhar só para o que eu não tenho. Mas se você não tem, nesse momento, você não está nem disposta a olhar para ver se existe alguma outra possibilidade. Então, pega os seus conhecimentos, coloca tudo na mesa e pergunta: eu só consigo servir a esta empresa? Eu só consigo fazer deste jeito? Não há nenhuma outra possibilidade? Será? Ou se a Karina Shoa está aqui dizendo, né, perfeita colocação. A Karina, ela é especialista em assédio. Eu vou Uau! convidar, Karina, para você estar conosco numa próxima quarta-feira, né, no Caindo a Ficha, para a gente falar sobre assédio, porque aceitar o assédio, como eu e a Karina já aceitamos em outros contextos, também esconde um medo e uma fragilidade, uma falta de caridade conosco, que nos faz suportar essas situações. Então, para mim, a ficha que está caindo aqui muito forte é que nós precisamos nos responsabilizar pela mudança que queremos. Exato. Né? Precisamos nos responsabilizar pela mudança que queremos. E isso, com a ajuda de uma terapeuta, pode ser mais fácil. Mas se eu não tenho condições agora de investir em mim com uma terapia, como que eu faço? Cíntia, vamos lá. Tem muitos caminhos mesmo. A pessoa pode tanto procurar uma faculdade de psicologia, e lá existem estágios onde ela pode se inscrever e receber o atendimento gratuito. É só pesquisar a faculdade de psicologia na sua cidade. Assim como você pode também, mas eu não quero ficar falando, ou eu tenho uma dificuldade com isso. Busque escolas que fazem tratamento oriental. Acupuntura, tratamentos orientais em geral. Também tem o setor dos estágios, que a pessoa vai pagar um valor simbólico e vai conseguir ajustar a sua energia para ela ampliar a condição mental, dar um respiro para a mente, para poder ampliar a condição de olhar para as possibilidades. Porque às vezes a pessoa está tão mergulhada naquela situação e ela está tão aflita que ela realmente não vê saída. Então ela precisa de ajuda. E dinheiro não é o problema, porque muitas vezes eu recebi ajuda de muitas pessoas, né, lá atrás ainda, quando era muito jovem, e não venho de uma família bem simples, e não tinha essa condição. Então, até troca, eu oferecer. O que eu posso fazer para que você me atenda e eu faça algo para auxiliar? Então, gente, quem quer, busca, passa a perobinha na cara. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você também está ajudando alguém. Por quê? Porque você está abrindo uma possibilidade de aprender algo novo, de colocar essa rede de pessoas que querem doar alguma coisa, muitas vezes não sabem para quem, de repente aparece você pedindo ajuda. Perfeito. Cíntia, Entende? são 8h07, nós vamos até às 8h19. Okay. Para quem quer começar a praticar a caridade consigo primeiro. Qual é para você o ato de caridade? Posso chamar de autocaridade? Pode. Qual é, na sua opinião, o maior ato de autocaridade? Tem algumas. Eu posso fazer uma lista? Claro, adoro lista. Autocaridade. Olha lá. Coisa linda da tia. Só tá Me esperando. deu profundamente, viu? Só tá esperando. Tá esperando. Então, eu vou contar para o gatinho lindo nossa lista. O quanto, né, a gente falou, o quanto você olha para as suas necessidades. Necessidade, vamos começar com coisas simples. Você consegue sair do automático na hora de tomar banho? Você lembra por onde você começa o seu banho? Será que sempre pelo mesmo lugar? Será que você lava exatamente? Você dá atenção para algumas partes? Quando você toma água, você sente o seu corpo hidratado?
Ou você esquece de tomar água, ou você não toma água para não fazer xixi. Seu xixi está muito amarelo, está escuro. Vamos começar pelo simples. Pelo simples. Quando você senta para comer, você realmente está se nutrindo ou você está só aspirando o alimento e olhando o celular? A gente sabe que tantas coisas fazem mal e a gente continua fazendo. Quando você vai dormir e você tem problemas de insônia e você faz questão de ficar na tela até o último minuto ali, 2 e pouco da manhã, e aquela incidência de luz azul atrapalhando a melatonina no seu organismo e você não vai descansar. Então, a autocaridade, ela começa quando a gente começa a reconhecer as nossas necessidades e levar em consideração, porque as pessoas falam, outro dia me perguntaram, você é médica? Eu falei, não, mas eu sou muito curiosa. Porque nós temos um corpo físico, e por que a gente não se interessa pelo que acontece no nosso corpo físico? Todos nós deveríamos promover saúde, aprendendo sobre esse veículo físico e aprendendo sobre nosso veículo emocional também, o mental. Não precisa ser nenhum PhD. A gente precisa saber que emoções positivas geram abastecimento cerebral, geram potências que diminuem drasticamente níveis de depressão. Inflamação no geral. Inflamação no geral. Então, assim, vá fazer atividade física. Daqui a pouco você sai dos remédios da depressão. Não se entregue. Vá fazer atividade física. A atividade física vai salvar a tua vida, né? De várias formas. Por quê? Porque voltar a aprender a respirar, né? Então, quando a gente percebe o quanto a gente se negligenciou, a gente pode começar bem devagarzinho, né? Assim, olhando para o nosso corpo físico, para as nossas emoções. Você está se nutrindo do que ultimamente? Está se nutrindo de jornal que só traz coisa ruim? Do que você se nutre? Olha a sua timeline, vê o que você curtiu lá, porque o algoritmo, né? Vai trazer lá só o que você gosta de ver. E se tiver muito ruim, sai de todas essas páginas, escolhe coisas melhores. Aliás, outro dia eu estava olhando, né, os sugeridos do Instagram, eu amei, porque aparecia coisas de gatinhos, coisas de viagens, sabe assim? Um conteúdo super suave que eu estou amando. E quando alguém me diz assim, Isabela, tá sabendo, eu não pratico alienação consciente, não quero saber. Então, eu uso o meu tempo com coisas que de fato vão me nutrir. Se tiver alguma notícia muito importante, alguém vai compartilhar comigo e aí sim eu vou lá e vou me aprofundar. Hoje mesmo, aliás, atenção, Karina Shoa, o doutor André Fusco, médico do trabalho, estava me falando sobre umas denúncias de assédio numa grande empresa e eu falei, doutor, não estou sabendo. Então, as pessoas já sabem, né, que eu vou me interessar por isso. Então, eu estou bem feliz, sabe, de praticar a alienação consciente e o algoritmo só está mandando para mim aquilo que eu estou vibrando. Então, não aparece nada que me dispare um cortisol aí do mal, né? Porque o cortisol é do bem e do mal. Então, mas quem produz o cortisol do bem e do mal sou eu, né? Exato. Cíntia, excelente isso, hein? E tá me cheirando que caridade é autocuidado. Sim, autocuidado total, começa na gente. É aquilo, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai conseguir inundar o nosso cérebro de compaixão e mais você vai conseguir sair dos maus hábitos, né, daquele descuido consigo mesmo, com o outro, vai ampliar a tua visão de mundo. Você vai ser um ser humano muito melhor para você, para o outro. E aqui a gente não muda ninguém por falar que o outro está errado, a gente muda por exemplo. Para mudar o meio, você tem que ser. Repete, alô, alô mundo, para mudar. Para mudar o meio, você tem que ser e não dizer que é. Você tem que ser. Gente, alguém grava isso, a live vai ficar gravada, tá? Inclusive, para a gente ouvir muitas vezes, né? Pois é. Então, quando a gente começa a perceber que a sua atitude, né, gotinha a gotinha, a gente vai salvar o mundo? Não, mas nós evoluímos como espécie. E a sua parte, você está fazendo? A minha comigo, eu estou fazendo?
Esse é o questionamento que eu deixo hoje para vocês. Repete o questionamento? Eu deixo hoje aqui para vocês a minha parte na autocaridade comigo eu estou fazendo? E quando eu faço esse movimento comigo, eu posso fazer com outro, estou conseguindo fazer com outro? Porque muitas vezes reconhecer que a pessoa está num mau dia e ela não falou algo para te ofender pessoalmente, ela falou algo sobre ela mesma, é um ato de se calar ali, ficar quietinho, é um ato de caridade. Não gerar conflitos maiores é um ato de caridade. Não aumentar a discussão, que não vai te levar a lugar nenhum, é um ato de caridade. Nota 10 para mim, então. Modéstia à parte. Eu estou praticando isso muito. Você está super de parabéns, eu sou sua testemunha. Terapeuta, né, gente? Eu estou aqui, né, diante dela, então. Cíntia, excelente. Eu entendo que nessa hora a gente contribuiu aqui com alguns assuntos. Eu falo de terapia, como eu falo de outras ferramentas para o autoconhecimento. Né? Nessa minha jornada de autoconhecimento, eu só não tomei ayahuasca ainda, mas de todas as terapias, constelação, tudo que é possível, tudo que está acessível, eu experimento, porque aí a gente vai descobrindo um pouquinho mais e vai podendo fascinar um pouquinho mais daquilo que a gente vai descobrindo que não funciona. Então, te agradeço profundamente por tudo que você tem me ajudado a descobrir. Então, recomendo a todos que estão aqui que invistam tempo no autoconhecimento. Se puder ter o acompanhamento de alguém nessa jornada, melhor ainda. Se não, é você com você, e a Cíntia fez aqui, né? O quanto você olha para as suas necessidades, primeira coisa. Porque aí sim você começa a se responsabilizar pela sua mudança e aí sim você consegue praticar a caridade real. Exato. Você trouxe, apontou, né, agora o nosso trabalho. Jung diria uma coisa assim, que quando duas substâncias químicas se encontram e as duas colocam seu potencial dentro de uma situação, elas geram transformação para os dois lados. Então, eu sou feliz e grata em acompanhar pessoas incríveis como você, né? O seu processo é maravilhoso, do começo aos novos começos, porque ele ainda não acabou, enquanto estamos aqui, estamos recomeçando, né? E eu acredito que sim, a gente tem condição de transformar o nosso mundo a partir de uma escolha. Escolha mudar, escolha se acolher, ser autocaridoso consigo mesmo. Excelente. Excelente. Muitas fichas caíram aqui para mim. Para quem está chegando agora, a ação da caridade é o amor em movimento. E eu e a Cíntia estivemos aqui colocando o nosso amor em movimento com os nossos conhecimentos para compartilhar o nosso melhor para vocês. Agora, tá com vocês. Cíntia, eu vou deixar a live gravada, vai ficar lá no meu feed. E vocês que nos acompanharam até aqui, olha quem está aqui, Diversidade com o Matheus. Conheci o Matheus lá em Florianópolis. O Matheus faz um trabalho espetacular sobre diversidade. Aliás, já vou fazer um convite. Na próxima quarta-feira, quem vai conduzir aqui a live com a Cíntia é o Alexandre Poleto. E aí, Matheus está convidadíssimo aqui a participar para vocês tocarem aqui o assunto que vocês entenderem, que vai fazer bastante sentido e para a turma cair bastante fichas, né? Entenderem bastante sobre o assunto da diversidade e da inclusão, que ainda precisa de muita ficha cair nesse tema. Cíntia, vou deixar um resuminho também ali no feed com alguns pontos, mas para mim, eu entendi 3 coisas aqui. A ação da caridade, amor e movimento. Quem escolhe a cadeira da vítima não prospera. E nós precisamos nos responsabilizar pela nossa mudança. Perfeito. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. A página da Cíntia está aqui, para quem ainda não segue, é terapeuta Cíntia Bedin. E no YouTube, muitas meditações gratuitas, né, para você poder começar essa jornada de autoconhecimento e autocaridade. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite, Bela. Você que acompanhou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo.
e pela sua confiança em ter nos dado 1 hora do seu dia para ouvir aqui informações. Espero que muitas fichas tenham caído aí. Até breve.